Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 6, por gentileza. João capítulo 6, para a glória de Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Quem crê, dá um glória a Deus. Aleluia. João capítulo 6, o texto diz assim: Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E você diz amém. Glória a Jesus. Pode se assentar glorificando ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui é um texto bastante conhecido, é o texto que fala da multiplicação dos pães. E dentro desse contexto aqui, que envolve aqui esse acontecimento, eu quero falar um pouco aqui a respeito das 3 bases do ministério de Jesus, que são cura, libertação e pregação da palavra. Jesus, enquanto esteve na terra, o foco dele estava envolto a esses 3 pilares: cura, libertação e pregação da palavra. Repita comigo assim: cura, libertação e pregação da palavra. Cura, aonde Jesus passava, havia curas e milagres no lugar. Aonde Jesus, se você vê os textos, aonde Jesus chegava, acontecia algo espantoso para que o nome do Senhor fosse glorificado. E eu tenho uma notícia para quem veio aqui dar glória a Deus nessa noite. O Jesus que curava na Bíblia é o Jesus que cura, e ele está aqui nessa noite. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Jesus, ele curava, ele também libertava. Jesus, aonde ele ia, além de curar fisicamente, Jesus libertava os cativos do inimigo, conforme Isaías capítulo 61. Ele veio para libertar aqueles que estavam presos e trazer luz àqueles que estavam na escuridão. Então Jesus, além de curar, ele trazia libertação. Só que tem um ponto importante dos 3 pilares, que é o ponto da pregação da palavra. Por quê? Porque Jesus, ele veio numa época que as pessoas em Israel estavam sob um jugo super pesado, o jugo da religião judaica. Porque a religião judaica pregava e não praticava a pregação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então o povo naquele período, além de estarem sob o jugo do Império Romano, o povo ainda está sob o jugo da religião.
Porque a religião trazia peso à alma daquelas pessoas. A mensagem do judaísmo naquela época era uma mensagem excluidora. A mensagem era mais ou menos assim: prostituta, bandido, ladrão, vocês não têm espaço na religião. Vocês não têm espaço aqui dentro onde nós adoramos. Quem adora aqui é quem é separado e santo aos olhos da sociedade. Só que Jesus, ele vem com uma linguagem e com uma mensagem diferente. E aquela mensagem atraiu a quem estava sofrendo psicologicamente e espiritualmente por conta da religião. A mensagem de Jesus era: venha como estás. Porque você vindo, eu vou te limpar e te ligarei ao Pai novamente. Você dá um glória a Deus por isso. Se fosse aos olhos do judaísmo naquela época, ninguém que está aqui estaria aqui hoje. Porque se você for fazer uma retrospectiva da sua vida, do que você era e do que você se tornou, do que Jesus te tornou, você vai perceber que você nem merecia passar por essas portas nessa noite. Mas a mensagem de Jesus é: venha como estás, porque eu te limpo e te transformo. É uma coisa progressista, é uma coisa progressiva. Jesus, ele vem com essa mensagem. E esses 3 pontos atraem as multidões até Jesus. O ponto da cura, o ponto da libertação e o ponto da mensagem. Porque a mensagem de Jesus trazia paz à alma das pessoas. Não era aquele negócio pesado. Tinha as mensagens duras, mas Jesus pregava, acima de tudo, a misericórdia, o perdão e a transformação que Deus pode fazer na vida de um ser humano. Levanta a mão para dar um glória a Deus por isso nessa noite. Tendo em vista isso, Jesus, ele vai ficando famoso. Jesus, ele ganha fama na região. E aonde Jesus ia, de forma breve, os lugares se enchiam. As pessoas anunciavam que Jesus estava no lugar. Jesus não andava sozinho. Jesus sempre andava acompanhado ou pelos seus discípulos ou por uma grande multidão. Porque Jesus fazia coisas extraordinárias que aos olhos ali das pessoas eles nunca tinham visto. Você vai perceber que antes do capítulo 6 aqui, Jesus, ele vai curar um homem que estava enfermo há 38 anos. Aquele milagre foi espantoso. As pessoas começam a enxergar Jesus com outros olhos. E aonde agora, se ele já estava famoso, a fama dele aumenta. E você vai perceber aqui, no versículo 2 do capítulo 6, que a gente acabou de ler, que o texto vai dizer que havia uma grande multidão junto com ele. Só que aqui acontece um grande perigo, que é um dos perigos da sociedade atual. Que no finalzinho do versículo, o texto vai dizer a motivação que levou as pessoas a irem até Jesus. Porque o texto vai dizer que as pessoas não foram até Jesus para escutar as palavras dele. As pessoas não foram até Jesus para ter paz na alma. As pessoas foram até Jesus porque via que Jesus podia curar o físico deles. Porque Jesus fazia sinais e eles queriam ver sinais. Hoje, na época atual, as pessoas não vêm mais para a igreja para levantar a mão e dar glória a Deus e agradecer pelo ano que teve. As pessoas vêm na igreja para pedir um 2023 abençoado para Jesus. Mas se esquece que em janeiro, em fevereiro, em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, Jesus sempre esteve conosco. Qual que era a nossa cara de vir aqui hoje? A nossa cara era vir aqui, levantar a mão, glorificar a Deus e não pedir nada para Ele. Porque Ele fez um monte de coisa por nós, nesse ano de 2022.
E o nosso coração nessa noite devia estar completamente agradecido a Ele pela vida. Completamente agradecido a Ele pelo alimento. Completamente agradecido a Ele, porque nós teremos talvez um dos melhores natais da nossa vida. Porque Jesus colocou a condição para nós termos o que nós temos hoje. E só você que é grato, levanta as duas mãos e dá um glória a Deus. As pessoas vinham até Jesus não pelo que Ele era, não pela mensagem da salvação. As pessoas vinham para Jesus, o texto está explícito, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Hoje em dia, as pessoas não vêm para a igreja para ouvir a palavra. As pessoas não são evangélicas pelo evangelho. Elas são evangélicas pelos benefícios que o evangelho traz. Porque elas sabem que Jesus cura. Elas sabem que Jesus transforma. Mas elas vêm para pedir que nessa noite o Senhor nos dê um coração grato a Ele. Que nessa noite o Senhor faça nós nos movimentarmos, não para pedir, mas que nós venhamos ser igual aquelas mulheres que foram ver o corpo de Jesus quando Ele ressuscitou. Elas foram oferecer antes de ver. E Jesus está num contexto aqui que uma multidão aperta. A multidão está com Ele ali porque queria ver milagres e maravilhas. E no versículo 2 e o versículo 3, o texto vai mostrar dois tipos de crente. O primeiro tipo de crente é aquele que vem até Jesus pelos benefícios que Ele pode dar para nós. E o versículo 3 vai mostrar o tipo de crente que Jesus procura nessa noite aqui, nesse lugar. Olha o que o texto diz. E Jesus subiu ao monte. Em algumas traduções está escrito, e Jesus foi a um lugar deserto. E assentou-se ali com seus discípulos. Nós devemos procurar Jesus pelas palavras de Jesus. Quem está entendendo? Pelo que Ele tem para falar para nós. Não pelos benefícios que Ele pode dar para a nossa carne, para a nossa conta bancária. É gostoso ter coisa boa, mas é mais gostoso deitar com a cabeça contente, sabendo que Jesus é bom e que meu nome está escrito no livro da vida. Não tem coisa mais gostosa, irmão, do que você se levantar e dar um bom dia para Jesus. Não tem coisa mais gostosa do que você se alimentar e agradecer a Jesus, porque o alimento que está à sua frente foi Ele que te concedeu. Existem dois tipos de crente na atualidade. Aqueles que vão para o deserto com Jesus para ouvir as suas palavras. E aqueles que vêm até Jesus somente em busca dos benefícios que o Evangelho pode dar para ele. Jesus, ele percebe aquela situação. Quem está entendendo a mensagem, diga glória a Deus. Jesus, ele percebe aquela situação. E ele, no versículo 5, acompanhe comigo o versículo 5. Ele levanta os olhos ali para aquela multidão. E ele olha para eles e ele percebe que aquelas pessoas não estão precisando somente de algo espiritual, mas eles estão precisando de algo ali naquele momento. Jesus observa aquilo e bate no coração de Jesus uma íntima compaixão, um sentimento que falta em muitos de nós na atualidade, que é o sentimento de empatia. Se tem um sentimento que falta hoje no mundo, nas igrejas, é o sentimento de empatia, irmãos. O que é empatia? Empatia é eu me colocar no lugar do meu irmão. É eu ver o meu irmão sofrendo e estender a mão e participar da aflição junto com ele. Não só participar em palavras ou em mensagens trocadas, mas estar junto com ele de fato. Hoje falta empatia na nossa vida, porque a gente não entra no problema junto com os nossos irmãos.
A gente quer ver as pessoas bem, mas a gente não quer ver elas melhores do que nós. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jesus, ele observa aquilo, e ele vai chamar Filipe, e ele vai fazer uma pergunta para ele, uma pergunta retórica, semelhante àquela que Deus fez ao profeta Ezequiel lá no Vale de Ossos Secos. Olha o que Jesus vai falar para Filipe: aonde nós compraremos pães para estes homens comerem? Aí Filipe, ele vai dar uma resposta para Jesus. Olha a resposta dele. O texto vai dizer que Jesus já sabia. Por que ele estava perguntando? Porque ele estava experimentando Filipe. Aí Filipe vai dizer: Senhor, 200 dinheiro, que era muito dinheiro, não vai dar para comprar pão para esse monte de gente. Jesus faz uma pergunta. Agora eu quero que você analise aqui comigo. Presta atenção nisso aqui. Filipe tinha visto Jesus curar. Filipe tinha visto Jesus sarar. Filipe tinha visto Jesus fazer milagres. E na hora de colocar a prática do que ele tinha visto em ação, ele falhou. Filipe, presta atenção nisso aqui. Filipe é o retrato da nossa vida, irmãos. Porque a gente escuta a palavra na terça-feira e é para colocar na quarta-feira em prática, só que a gente esquece da mensagem da terça. Filipe é o retrato da minha e da sua vida. Porque a gente aprende de Jesus aqui, e quando é para colocar em prática na segunda-feira, a gente não coloca. Filipe tinha visto o que Jesus fazia. Jesus fez uma pergunta para ele, ele poderia rebater e falar: Senhor, tu sabes. Só que Filipe viu o problema antes do que da solução. E eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nessa noite. Para de olhar para o tamanho do problema. Para de olhar para o tamanho do seu problema. Irmãos, você escuta palavras aqui terça, sexta, sábado, domingo. Você escuta palavras aqui na quinta-feira. Você escuta palavras no rádio, lá no programa. Irmãos, se a gente for colocar tudo isso em prática, a gente nunca mais vai olhar para os problemas que temos. A gente vai acreditar que nós temos um Deus muito maior do que os nossos problemas. Um Deus que pode solucionar tudo. O problema de Filipe aqui, na visão dele, na ótica dele, era dinheiro. Quem está entendendo isso aqui? Quem está entendendo isso aqui? O problema não era dinheiro. Eu vou falar para você aqui um negócio: o seu problema não é dinheiro. Porque você já ganhou um monte de dinheiro, irmão. Você não conseguiu administrar o dinheiro. O seu problema não é dinheiro. Filipe pensou que o problema era dinheiro. Mas a solução aqui era simples. Uma ideia mudou a história daquele povo ali. Eu quero que você levante a mão para receber essa palavra aqui nessa noite. Eu profetizo que Deus vai te dar uma ideia. Você vai parar de olhar para esse problema e Deus vai te dar uma ideia. Quem está recebendo vai dando glória a Deus aí. Deus vai te dar uma ideia, irmão. Essa ideia vai parecer maluca, mas é a ideia que Deus vai te dar. É a ideia que Deus vai usar para multiplicar aquilo que você já tem. Levanta a mão e dá um glória a Deus nessa noite por essa palavra. Deus vai te dar uma ideia. Tem alguém que entrou aqui falando: Deus, eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor multiplique o que eu tenho. Deus está falando: não é com dinheiro que vai ser multiplicado. Deus vai te dar uma ideia. Filipe se prendeu no problema do dinheiro. Se você ficar preso no problema do dinheiro, você nunca vai ter dinheiro. Quem está pegando isso aqui, dá glória a Deus. Às vezes, olha o que Deus está falando, irmãos. Às vezes Deus vai usar o que você tem lá dentro da sua casa para multiplicar o que você tem. Tem irmãs aqui que têm habilidades extraordinárias. Tem varões aqui que têm habilidades extraordinárias.
Deus quer usar o que você tem para fazer o extraordinário. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus, irmão, nessa noite. Deus quer usar o que você tem. Aí você fala, mas pregador, eu não tenho nada. Deus vai usar a sua inteligência, irmãos. Deus vai te dar inteligência para você fazer algo do zero. Porque Ele é o Deus que dá ideia para pessoas que querem prosperar. Dá glória a Deus, irmão, nessa noite. Filipe ficou preso no problema. Mas diante dessa situação, Deus levanta um André. Irmãos, ore a Deus, para Deus colocar sempre um André na sua vida, irmão. Fala para Deus tirar os Filipe, porque os Filipe só olham o problema. Sabe quem é o Filipe? Quem quer saber da glória a Deus? O Filipe é aquele que você vai contar um projeto e ele fala, mas é muito grande esse projeto. Esse projeto é muito difícil. Agora o André não. O André você conta para ele. O André vai falar, eu te ajudo, meu irmão. Vamos orar nesse propósito aí. Deus vai colocar o André na sua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo. Deus vai colocar pessoas que te apoiam. Deus vai colocar pessoas que pegam na sua mão e falam, vamos junto, porque esse projeto é de Deus. Deus vai colocar pessoas que aprovam as suas ideias malucas, mas são ideias que veio de Deus. Irmãos, olha aqui para mim. 2020, eu fui demitido da empresa que eu trabalhava. Aí Deus falou, você vai começar a empreender. Aí eu falei, Deus, mas eu não tenho nada. Deus falou, eu vou usar a sua inteligência. Aí Deus me deu uma ideia. Quem quer ouvir a ideia da glória a Deus? Deus falou, você vai começar a fazer cesta de frutas, verduras e legumes e começar a vender para os ricos, lá no Alphaville e na Granja Viana. Sem dinheiro, sem nada, comecei a fazer cestas de frutas, verduras e legumes. Pagava no tomate R$1, vendia para Alphaville por R$6. Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus Cristo. O problema não é dinheiro. O problema é que a gente fica preso no problema. Mas Deus quer te dar uma ideia. Quem está pegando, dá um glória a Deus. Tem irmãs aqui que sabem fazer coxinha. Deus pode te abençoar fazendo coxinha, irmã. Tem jovens aqui que sabem fazer alguma coisa na internet. Deus pode te prosperar na internet. Tem gente que sabe fazer arte. Deus pode te prosperar e multiplicar suas finanças fazendo arte. Quem está pegando isso aqui, dá glória a Deus. André, olha a ideia maluca que ele trouxe para Jesus. Senhor, tem um homem aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Se ele falasse isso para Filipe, Filipe ia dar uma rasteira nele. Porque Filipe não acredita que pode ser feito grandes projetos com coisas pequenas. Mas André acredita que pode ser feito coisas enormes com coisas pequenas. Deus precisa apenas que você seja ousado, irmão. Deus quer que você seja ousado. André chega em Jesus, fala para Jesus aquilo ali. Jesus, ele vai ensinar algo aqui extraordinário, que eu quero que os irmãos levem para 2023 e para o resto da vida aqui nessa noite. Depois que eu comecei a aplicar isso, irmãos, a minha vida foi transformada para a glória de Deus. Acompanhe comigo o versículo 11, por gentileza. É importante que você acompanhe comigo aí na sua Bíblia, o versículo 11. Olha o texto, olha o que o texto diz. E Jesus tomou os pães e havendo dado graças. Agora eu quero que você preste atenção nisso aqui. Quando Jesus ergueu os pães já estavam multiplicados? Os pães já estavam multiplicados quando Jesus ergueu o pão? Não estava. Por quê? Porque aqui Jesus quer mostrar um grande segredo para nós. Antes de você ver a bênção de Deus chegando, você precisa ter a plena convicção e já agradecer antes da bênção chegar. Quem entendeu isso aqui, dá um glória a Deus.
Então nessa noite, qual que é o conselho de Deus para você? Pega uma folha, escreva os seus projetos para 2023. E antes de virar o ano, levante para o alto e agradeça pela vitória que Deus já vai te conceder. Dá um glória a Deus por isso em nome de Jesus Cristo. Agradeça antes de receber. Todo ano, eu mando um e-mail para o Thalisson do ano seguinte. Eu fui abrir esse e-mail ontem. Aí eu começo o e-mail assim: esse e-mail é para o Thalisson de 2022. Coloquei lá. O Thalisson de 2022 está assim, está assim, está assim, está assim. E eu quero conquistar isso, isso e isso. Irmãos, 90% do que eu escrevi, Deus me deu nesse ano. 90%. Porque eu agradeci antes de receber. Você pegou isso aqui, irmão? Você entendeu isso? Jesus, antes de multiplicar, ele já agradeceu. Agradeça a Deus antes de receber. Isso mostra uma fé profunda no nosso Deus, irmãos. Quando a gente agradece antes de receber, a gente está falando: Deus, eu confio tanto no Senhor, porque eu nem vi o processo que eu vou passar, mas eu já estou te agradecendo pelo que o Senhor vai me dar. Isso é incrível. A minha oração, irmãos, para Deus era o seguinte: Deus, multiplica o meu dízimo. Deus multiplicou o meu dízimo. Deus, me dê condições para tal coisa. Deus deu condições. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite aqui, irmãos. Eu quero profetizar que não importa o lugar que você esteja nessa noite, qual for a situação, Deus, ele é capaz de mudar a sua história em 365 dias. Deus pode mudar a sua vida, irmãos. Ele levanta e agradece. E o segundo mistério aqui, para a gente ser abençoado por Deus, irmãos, é quando a gente colabora e compartilha as coisas. Porque o milagre começou a acontecer quando as pessoas começaram a compartilhar o pão entre si. E eu quero falar algo aqui muito importante. Os maiores milagres que Deus vai fazer na sua vida vai ser quando você começar a ajudar muitas pessoas. Quando você começar a se doar por alguém, você vai perceber que a sua vida vai melhorar e muito. Os maiores milagres que já aconteceu na sua vida, você pode prestar atenção, foi quando você começou a abençoar a vida de alguém, ajudar alguém, a acompanhar alguém. Quando você se doa em prol de pessoas, Deus te abençoa de forma extraordinária. E para finalizar aqui, acompanhe comigo o versículo 12, por gentileza. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que não se perca. Olha que interessante. Jesus faz o milagre, alimenta toda aquela multidão, e ele vai dizer ali para os discípulos: recolhe para que nada se perca. E para fechar aqui, o que Deus quer falar conosco através do versículo 12 é o seguinte: levanta a mão para receber. A bênção não é só para uma semana, irmãos. A bênção é para muitos dias. A bênção não vai ficar jogada. Você vai recolher, porque essa bênção vai ser uma bênção não só para você, mas vai ser uma bênção para quem está à sua volta. Porque quem está à sua volta também vai compartilhar da bênção que você teve de Deus. Quero que você se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus Cristo, e coloque essa premissa em prática. Agradeça antes de receber. Compartilhe, se doe, porque você vai ver o que Deus vai fazer quando você parar de pensar em si mesmo. Quando nós pensamos no próximo, Deus, ele começa a nos abençoar. Faz assim com a sua mão que eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, nessa noite o Senhor nos deu uma palavra aqui de ensinamento, Pai, de direção.
Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa a vida de cada um dos irmãos aqui nessa noite, a vida de cada um das irmãs, dos jovens, dos adolescentes, que nessa noite, Deus, o Senhor venha nos dar, Senhor, sabedoria e uma ideia, Deus, que o Senhor venha nos dar uma ideia que venha mudar a nossa história, uma ideia, Senhor, que venha abençoar a nossa família, uma ideia que venha abençoar os nossos negócios, uma ideia que venha prosperar os nossos passos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nos dê inteligência, nos dê, Senhor, a confiança de agradecer antes de receber, e também nos dê a saúde, a força, a garra, a determinação de compartilharmos aquilo que o Senhor entregou para nós. Quem recebe essa palavra, aplauda o Senhor Jesus Cristo.